Olá, nesse vídeo eu gostaria de destacar alguns aspectos das decisões de mérito. Um dos princípios mais importantes no que diz respeito ao julgamento da causa é o chamado princípio da congruência, mais conhecido como o princípio da congruência entre a sentença e o pedido, ou simplesmente princípio da congruência. Outros processualistas falam em princípio da distrição do juiz ao pedido. Basicamente significa que o juiz, quando for efetuar o julgamento do mérito, ele deve julgar o que foi pedido nos limites do pedido, né? Sob pena de ser ultra petita, extra petita ou cita petita. O julgamento extra petita é quando o juiz julga fora do que foi pedido. O julgamento ultra petita é quando o juiz dá mais do que foi pedido. E o julgamento cita petita é quando o juiz julga aquém do pedido. Não no sentido de não ter julgado o pedido totalmente, de forma parcial, mas sim deixar de julgar o pedido. É claro que nesse contexto do procedimento atual, né, o julgamento cita petita tem que ser bastante adaptado às circunstâncias. Como eu falei, é possível que haja um julgamento parcial de mérito, ou seja, pode haver um ou mais pedidos e o juiz julgue de forma parcial um dos pedidos, deixando os pedidos restantes para o julgamento ao final, depois de produzida a prova necessária. Não é possível acusar uma decisão parcial de mérito, uma decisão parcial de mérito de uma decisão cita petita, porque deixou de julgar um pedido. Então pressupõe-se que aquele pedido não foi julgado justamente por necessitar a produção de uma prova para que seja julgado mais adiante. Agora sim, julgado de forma definitiva, de forma final, no encerramento da fase cognitiva, se não houver o julgamento de algum dos pedidos formulados, essa sentença se caracterizará como sentença cita petita. Esta denominação, decisão ultra extra ou cita petita, ela é possível tanto para a sentença como para decisões interlocutórias de mérito. Eu posso ter uma decisão interlocutória de mérito que seja extra petita, ultra petita, e eventualmente, embora isso de uma forma mais menos usual, até uma sentença, uma decisão interlocutória de mérito, cita petita, dependendo do enfrentamento que houver da causa, das circunstâncias do caso. Aqui eu gostaria de recordar o artigo 492, o caput do 492, que trata, né, que prevê, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, certo? E recordo também o próprio artigo 490, que fala que o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Então ele não pode, ao julgar o mérito, se abster de julgar um ou algum dos pedidos formulados. Uma outra questão é que a regra é que a sentença de mérito, né, ou eventualmente a decisão interlocutória de mérito, se ela for condenatória, a rigor ela deve ser uma decisão líquida. Basicamente, sendo o pedido determinado, que seria um pedido líquido, a sentença deve ser líquida. Ainda que eu faça um pedido indeterminado, o chamado pedido genérico, a rigor, a sentença, de regra, deve ser líquida. Ou seja, a regra é que a sentença seja sempre líquida, ou, conforme o caso, a decisão interlocutória de mérito seja líquida, a fim de se evitar uma nova etapa do processo, que seria a fase da liquidação. Então, a regra de que a decisão condenatória deve ser líquida está consagrada no caput do artigo 491 do Código,
que prevê na ação relativa à obrigação de pagar a quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando. Então, reparem ali, na ação relativa à obrigação de pagar a quantia, ainda que formulado o pedido genérico. Ou seja, se o pedido for determinado, sentença líquida. Se o pedido for genérico, sentença líquida. Salvo, e aí vem os dois incisos na parte final do artigo 491, que prevê as duas exceções em que se admite uma sentença ilíquida. Então, salvo quando, inciso 1, não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, isso acontece comumente em ações indenizatórias, quando não é possível, no momento da propositura no momento da propositura da ação, se definir o valor total do dano, se formula um pedido genérico, e aí, durante a instrução, mesmo na instrução, também não é possível se definir o valor do dano. Nesse caso, o juiz pode tomar sentença ilíquida e deixa para a fase de liquidação, né, geralmente por meio de perícia, para se definir o valor do dano, certo? E a segunda hipótese é a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Ou seja, esse inciso 2, ele se aplica para os casos em que não seria recomendável a sentença líquida. Ou seja, embora ela fosse possível a apuração da sentença líquida, em razão da prova necessária, de regra uma prova pericial, né, pelo tempo demorado ou pelo custo dela, aí nesse caso se relativiza a regra e se admite uma sentença líquida e se deixa para a fase de liquidação a apuração do valor. Né. Na prática, né, esse inciso segundo, ele acaba tendo uma aplicação ampliativa, de modo que quase sempre que se demanda uma prova pericial para se precisar o valor, os juízes acabam prolatando uma sentença ilíquida, mesmo que fosse possível se precisar, mesmo que a perícia não fosse demorada, mesmo que a perícia não fosse cara. Então, na prática, é muito comum a sentença líquida com a aplicação desse inciso segundo de uma forma, digamos, mais flexível. E, por fim, né, destacar a possibilidade de o juiz considerar no julgamento da causa, né, seja ao final por meio da sentença, seja por meio de uma decisão interlocutória de mérito, ele considerar um fato novo. Fato novo, entenda-se, um fato superveniente, um fato que aconteceu depois da propositura da ação e esse fato tem a condição de influenciar no julgamento da causa. A regra está prevista no artigo 493, que diz: se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Então, por exemplo, numa ação de revisão de alimentos, né, em que um filho pede a majoração dos alimentos contra o pai. No curso, é claro que a revisão de alimentos tem que haver uma alteração no binômio possibilidade e necessidade, né? A possibilidade daquele que presta alimentos ou da necessidade daquele que recebe os alimentos. Supondo que no curso da ação o pai venha a ganhar sozinho na Mega Sena. É claro que a possibilidade do que presta alimentos se modificou. Então, o juiz, no momento de julgar, ele deverá considerar, né, essa nova condição econômica do pai na hora de determinar
a majoração ou não dos alimentos. Da mesma forma, por exemplo, quando um pai pede a redução da obrigação alimentar porque ele perdeu o emprego, né? E durante o andamento do processo, ele vem a obter um novo emprego, talvez até ganhando mais que anteriormente. É claro que o juiz deverá considerar esse fato no momento de julgar o pedido revisional de alimentos, certo?